Estou iniciando uma videoaula sobre LT Spice e o assunto será criar clock and ramp sources, que é criar uma fonte de clock e uma fonte de rampa. Então veremos aqui como isso está, qual é o conteúdo dessa videoaula. Então nós vamos criar um subcircuito, né, que eu vou dar o nome de clock source, a partir de um esquemático. Nós veremos, né, mais uma vez como faz isso. Aí eu vou copiar e colar um símbolo do voltage source, que é muito próximo, e editá-lo. Aí eu vou adicionar alguns parâmetros, depois eu vou criar um subcircuito, aí o ramp source, a partir do esquemático também. Mesma coisa, copiar o símbolo a partir do voltage source, adicionar parâmetros, fechar todas as instâncias do LT Spice e reabri-lo, né, para validar as alterações e fazer algumas simulações dessas novas fontes. Ok? Então vamos iniciar. Bem, essas duas fontes que nós vamos criar, eu já criei, eu só vou mostrar porque eu já fiz alguns subcircuitos, então o detalhe já foi passado. Agora é só mostrar um pouco assim do como eu apliquei aqui para fazer essas jogadas de clock e rampa, né? Como a gente trabalha com parâmetros. Então, basicamente, ó, se eu for abrir um novo esquemático, então, se eu vir aqui, eu já tenho esses dois tipos de fonte. Um é clock, né? Então, vai estar aqui, ó, lá, clock source. O que eu fiz? Eu peguei o símbolo do voltage source e só fiz um desenho de um clock no meio, obviamente, depois fiz a edição dos demais, né? Para linká-lo a um subcircuito. E vamos ver o símbolo do outro, né? Do ramp, a parte da rampa, a fonte de rampa lá, o desenho, mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte, eu criei esses dois, eu criei dois subcircuitos através de partindo de um esquemático. Então, o que eu fiz? Olha, sempre, por isso que eu estou fazendo essas duas fontes, para facilitar, porque quando eu precisar usar já está pronto. Porque eu posso pegar uma voltage source, fazer toda a configuração, ela se tornar um clock, ela se tornar rampa, mas esse que é o detalhe, é para dar velocidade eu vou criar dois elementos, já deixar pronto. Então eu vou fazer um esquemático aqui, olha, eu estou colocando, peguei uma voltage source, estou configurando com um pulso, coloquei o terminal 1 e terminal 2 nela, ok? E aí eu estou trabalhando com parâmetros para ficar bem flexível, né? Então a amplitude do sinal, olha, vem aqui, ó, eu chamo de amplitude entre chaves. O delay, eu tenho um delay de metade do tempo inicial, então eu peguei a frequência, dividi 1 sobre a frequência, que é o período dividido por 2, se você vai estar. Vamos voltar aqui, a gente vai ver a fórmula melhor. Eu peguei assim, o período, que é o inverso da frequência, dividi por 2, para ter um atraso de meio período, né? Para começar, ela vai atrasar para iniciar, né? Aí eu tenho os tempos de subida, né, bem rápidos, né, de 1 microsegundo para subir, 1 microsegundo para descer o clock. E aí, quanto tempo ele vai ficar em 1? Mesma coisa, eu pego o período, que é 1 sobre a frequência, divido por 2, isso é o tempo que ela fica em 1. E depois, qual é o período total, né? O período total é 1 sobre a frequência, né? Então, quer dizer, metade do clock ela vai ficar em nível 1, metade em 0. E a frequência eu vou colocar como parâmetro. Então, tudo isso parametrizado. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse esquemático e aí eu venho aqui para pegar o netlist dele, copio o netlist, basicamente, o netlist está pronto. Daí eu já vou salvar lá na minha pasta da biblioteca lib/sub, eu vou salvar um arquivo chamado, que eu vou chamar esse de clocksource.sub, né? Fazendo pequenas alterações dessa netlist aqui. Então eu copiei a netlist, eu venho aqui, olha, eu vou mostrar para vocês lá como que fica. Então vem aqui onde foi instalado o LT Spice, né? Para a gente pegar o caminho a lib lá, ok? Olha aqui, então eu vou vir em sub. Então eu tenho aqui, ó, eu vou pegar agora para a gente enxergar os subcircuitos. Então eu vou pegar o clock aqui, vou digitar C aqui. Ó, clock source, está aqui, ó. Então eu vou abrir esse circuito aqui, eu posso abrir ele aqui, ó, olha aqui. Então basicamente ele é aquele arquivo ele é a netlist que eu copiei, né? Eu só coloquei aqui a diretiva subcircuito, coloquei o nome clock source e terminal 1 e 2, e o resto está lá conforme foi copiado, dá um end aqui padrão, né? Que como criar um subcircuito. Então já salvei também no local certo, né? Ok? Aí o que eu fiz? Eu tenho que fazer a edição. Agora eu tenho que fazer a edição do meu símbolo, né? Então eu vou chamar a aplicação aqui, ó. Vou chamar a aplicação de teste que eu tenho, já está até pronto aqui. Eu tenho esse teste do clock, né? Tá aqui, ó, o teste clock.
Então eu só entrei aqui, ó, isso aqui é o que nós vamos simular depois, mas eu vou entrar aqui, ó, aperto com o botão direito do mouse, só para ver o símbolo que eu criei. Então eu peguei o Voltage Source, fiz uma cópia, dei o nome aí dessa cópia depois de Clock Source e vim aqui e só fiz as edições, né? Eu criei aqui, atribuí os pinos, né, conforme já mostrei, atribuí os pinos aqui, 1 e 2, ok? Fiz o desenho de um clock dentro e depois fiz a edição aqui dos atributos, né? Então, o que eu fiz? Coloquei cell, coloquei o prefixo X, que está associado a um subcircuito, coloquei o nome do componente, que é Clock Source. Aqui eu coloquei os parâmetros lá, então no Spiceline eu coloco a amplitude, eu vou fazer default aqui partindo como 5, e a frequência aqui está default 60 Hz, na verdade está 0,06 kHz, então dá os 60 Hz. Deixo uma descrição e aqui eu associo qual o nome do arquivo lá, né, lá na biblioteca onde está o sub lá, que é o nome do Clock Source. Fiz isso aí, depois eu adicionei as instâncias, né, aqui ó, adicionei essas em atribuir aqui a janela, adicionei tanto a instância quanto adicionei o model line, né, o Spice Line, que eu coloquei esse e depois eu coloquei esse Spice Line, ok? Que são esses parâmetros e salvei, né? Tá salvo. Então vamos simular essa parte. Então agora que eu abri o subcircuito, eu criei um subcircuito só simples, né? Eu tenho uma transição aqui eu tenho um tempo de transição, fazer uma análise transiente de 5 milissegundos. Então eu estou com a minha fonte pronta aqui de clock. Então ela está partindo como default, amplitude de 10, frequência de 1 kHz. Só medir aqui, ó, exatamente, né? Eu tenho aqui 1 kHz, ó, o clock de 1 kHz, então dá esse tempo mesmo, né? E a amplitude 10. Então se eu vier aqui mudar, por isso que fica flexível. Só trabalha no nível, eu quero um clock de 5 volts. Mas eu quero agora uma frequência de 2 kHz. Então eu dou enter e vou rodar de novo a simulação. Olha lá o tempo. Eu dobrei a frequência, o tempo caiu pela metade e é o mesmo clock e outra amplitude mudou. Então está totalmente já, quando eu precisar de um clock eu já tenho pronto, já não precisa ficar configurando uma voltage source. É simples configurar uma voltage source, mas já está pronto assim, ok? Vamos para o segundo. O segundo é similar, eu fiz uma rampa, é parecido também, né? Então eu parti aqui de um esquemático que eu tratei ele como rampa. Deixa eu só buscar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui já é para rodar ele, né? Esse aqui é para simular. Peguei um aqui, ó. Vou chamar ele aqui ramp. Esse aqui, ó. Então o que eu fiz? Mesma coisa, eu criei um esquemático, configurei aqui a minha voltage source para fazer uma rampa, né? Deixei mais tudo parametrizado. Então a amplitude vai ser, eu coloco um parâmetro. Então ela vai fazer uma rampa, qual o tempo que ela vai subir, né? É 1 sobre a frequência. Então todo o período vai estar em rampa, né? Vai estar variando, a rampa vai estar de 0 ao valor até a amplitude, fazendo uma dente de serra, né? E depois que ela atinge lá a amplitude, ela desce rapidamente. Então o período é exatamente o mesmo tempo da rampa. Então assim foi configurado a rampa. Eu venho aqui, eu vou lá pegar o netlist, vou copiar isso aqui, vou salvar como um circuito, vou dar o nome de rampsource.sub, salvá-lo lá na pasta lib.sub, ok? Aí eu venho depois, só vou associar aqui, eu vou pegar um circuito de teste, né? O teste da rampa aqui. Então isso aqui já é testando, olha lá. Então o que eu fiz? Eu fiz só para ver o símbolo, né? Como que eu criei o símbolo? Mesma coisa que eu fiz no anterior. Só peguei, associei os pinos aqui, né? Atribuí pinos, fiz um desenho de uma rampa aqui, tá? Cheguei aqui na parte dos atributos e configurei igual ao anterior, mas olha, o prefixo X, que é um subcircuito, só dei o nome de ramp source, coloquei aqui os parâmetros, ok? A descrição e o nome do arquivo associado lá, né? O subcircuito que eu criei. Então, salvei, foi isso que foi feito. Então agora eu estou aqui eu tô com um esquemático só para simular. Então eu estou partindo aqui com 12 volts, 1 kHz também. Então a minha rampa vai de 0 a 12. Vamos simular aqui, ó. Olha lá, tá pronto, né? Então, olha lá para você ver. Então tá em 1 kHz que dá 1 milissegundo. Se eu posso colocar aqui, ó, eu quero uma rampa de 5 volts, né?
E eu quero 4 kHz, né? Então vou rodar aqui, ó, olha lá, bem, aumentou a frequência, o tempo ficou bem pequeno e a rampa lá e a 5 volts a amplitude. Então totalmente configurável, né? Então é assim, é só para vocês entenderem que é fácil. Com o LT Spice a gente tem muita flexibilidade de criar novos comportamentos, novos elementos para facilitar, para dar velocidade, né? É isso aí. Então espero que vocês tenham entendido. Agradeço a atenção. Obrigado.